Música, jornalismo, variedades. Você, no ar Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. A entrevista da sexta é com o Glauco Macedo, nosso amigo do Procon Manhuaçu, trazendo aí sempre as orientações sobre os direitos do consumidor. E o Glauco, como sempre, né, até o João Pedro me perguntava, o Glauco vem hoje? Eu falei, o Glauco não falta, né? Bom dia, Glauco, tudo bem? Bom dia, Luiz. Graças a Deus, tudo bem. E enquanto Deus quiser, estaremos aqui, né? Isso mesmo. A gente não tem tanto esse controle, mas a gente tem plena confiança nele, né? Isso aí, muito bom. Gostaria de te desejar um bom dia ao João Pedro, a Naira, ao Jorge, o pessoal da técnica que está sempre aí nos assistindo. E estamos aí, à sua disposição, Luiz. Muito bom. Ô, Glauco, tem um assunto que sempre é assim, importante a gente falar dele, porque envolve aí o dia a dia de todos nós, né? Que é a questão do cartão de crédito, né? Hoje, o dinheiro de plástico, né? Como a gente fala, é algo assim que está na vida de todas as pessoas, né? Teve uma época da situação econômica em que poucas pessoas tinham acesso a cartão de crédito. Hoje é algo muito comum, né? E hoje em dia também se utiliza muito a forma de pagamento por aproximação. E por aproximação é impossível acontecer algum tipo de golpe? Luiz, o ser humano é dotado de uma criatividade, de uma inteligência, que se ele usasse para o bem, sabe, eu acho que a gente estaria muito mais à frente. Sim. Mas sim, o ser humano ele consegue, mesmo em um mecanismo desenvolvido para evitar fraudes, ele consegue encontrar um caminho para ludibriar as pessoas de bem, as pessoas trabalhadoras e que não tem esse viés criminoso. Então há essa possibilidade? Há possibilidade. Já desenvolveram. Já, né? Infelizmente, né? Infelizmente. A mente voltada aí para a criminalidade. Porque isso é crime, né? Uma fraude, né? Um crime. Ô Glauco, e o que as pessoas que utilizam o cartão por aproximação têm que estar atentas para não cair nesse tipo de situação? Luiz, o golpe, e aí eu digo isso, eu gostaria que todos ouvissem com muita reserva, para que não fizessem nenhum tipo de generalização, ele consiste no seguinte: esse cartão por aproximação, para os que ainda não entendem muito bem sobre isso, ele evita que nós tenhamos que inserir aquele plástico na máquina. Quer dizer, você não precisa de colocar o plástico na maquininha, nem entregar ao atendente. Basta que você se aproxime e encoste em um determinado ponto da máquina, que por ondas magnéticas já autoriza o pagamento. Faz a leitura ali, né, daquilo que é preciso. Daquilo que é preciso. E com isso, se evita aquela chamada, né, aquele chamado golpe do chupa-cabra. Que é quando se insere, eles têm um programinha que eles puxam todos os dados do cartão e fazem como se fosse um clone do cartão que é inserido. Então a aproximação veio também para evitar esse outro tipo de golpe. Justamente. Isso era muito comum, né, em pagamentos públicos, como metrô, em países, né, onde isso é muito comum. Brasil, infelizmente, né, Luiz? Nós temos muito pouco trem, metrô, mas sim, São Paulo a gente tem bastante, Rio, e também alguma coisa de metrô. Bom, não é o caso aqui, mas em Belo Horizonte. Então veio para evitar isso e evitar esse golpe. Antigamente nós éramos... a gente vê a ingenuidade, ela vai acompanhando também, né, a malícia do golpe, né? Nós sempre entregávamos o cartão para o garçom, quando nós íamos fazer um lanche, né, um almoço com a família, e ele levava o cartão e depois retornava. Tamanha era a confiança. Hoje, por ser essa tecnologia desenvolvida muitas vezes por hackers, eles conseguem colocar nas máquinas as máquinas que puxam todos os dados. E depois eles vendem isso através de um sistema próprio, Luiz, que ele fica, um sistema clandestino da própria internet. Eles chamam de Deep Web, né? O Deep de azul é o profundo, é a parte profunda da internet. Então ali esses dados são todos vendidos e os golpes vêm a partir daí. É assim o sistema. Funciona assim, né, para chegar ao golpe. Agora, o que a pessoa pode fazer e deve fazer para evitar? Tem possibilidade ou não? Tem sim. Se ela tem esse cartão por aproximação, o golpe consiste em, quando tenta-se a aproximação,
a máquina ou o atendente rejeita a aproximação. Então, ele pede para o proprietário do cartão que insira. Neste momento, quando você insere em uma máquina, né, de uma pessoa que você não conhece, às vezes está em outra cidade, isso é muito comum em viagens, né, aí ali está sendo aplicado o golpe. Qual é a cautela que o consumidor deve ter? Se ele aproxima e eles pedem que se insira, ele deve negar inserir o cartão. O cartão é feito para funcionar com aproximação. O que pode ser pedido é a inserção da senha. Sim. Mesmo com aproximação. Aproxima, pede senha. Pode digitar naturalmente. Mas colocar o cartão na máquina, jamais. Há um forte indício de que você esteja caindo em uma fraude. É claro que eu tenho o hábito de ir na padaria da esquina. São pessoas todas conhecidas. Acontece algum problema na aproximação, eu sei que aquilo não está sendo preparado para um golpe, até porque se for golpe na semana seguinte, quando isso acontecer, eu vou lá. Sim. Tá? Então, quer dizer, eu tenho uma certa segurança. Para não criar também, né, Luiz, pavor na população. Claro. Mas, estando em algum lugar desconhecido, tentou aproximação, não conseguiu, entre em contato com a operadora, não faça a inserção, porque é ali, naquele momento, em que vai ser aplicado o golpe em você. Agora, se for pedido o uso da senha, pode, sem inserir o cartão na máquina. Exatamente, né? Este o cuidado. Né? Ah, não está funcionando, coloca o cartão na máquina. Não, eu vou inserir a senha. Ah, mas assim não pode. Então vamos ligar para a operadora para resolver a situação. Perfeitamente. Aí você resumiu e sintetizou de uma forma, né, que ficou super clara a sua explicação. Então é exatamente isso. Vamos ficar atento, né? Porque realmente a tecnologia vai avançando, vai facilitando a nossa vida, mas como disse o Glauco, que a gente sempre fala aqui, os golpistas estão de plantão e em muitos casos à frente, né, da tecnologia. Sempre encontram uma forma para poder fraudar. Ô Glauco, 8h43 da manhã, vamos falar de uma outra situação que também traz um constrangimento às pessoas. De repente você está com as suas contas com a operadora de cartão de crédito em dia, tudo pago, tudo certo, né? E você vai fazer um pagamento, a gente até brincava aqui, né? De repente num restaurante, você está com uma pessoa da família, um cônjuge, né? Amigos, aí você vai fazer um pagamento com o seu cartão e há ali uma rejeição. E você tem a convicção e a certeza e a confirmação de que não tem nada errado. E aí, como proceder? Situação chata, né? Chata, complicada, vexatória. Né? Pois é. Então aí, agora a gente muda o foco, né, Luiz? No primeiro problema que nós levantamos, e esse alerta que você sintetizou tão bem para os seus ouvintes, é uma questão de golpe, é um intermediário que tenta, de alguma maneira, interferir entre você e o banco do cartão, a operadora do cartão. Aqui não. Aqui o problema é com a própria operadora. Sim. Como você bem disse no início da sua fala, o dinheiro de plástico. Então, nós a cada dia estamos substituindo as notas pelo plástico. Chega-se ao ponto de quase todos nós, né, João Pedro? Tem alguns que ainda andam com a carteira recheada, mas quase todos nós não termos mais dinheiro físico em nota, em papel moeda, tá, na carteira, e confiarmos plenamente no cartão. E quando se confia, porque se eu tenho crédito, se o cartão está válido e se não existe nenhum tipo de bloqueio por questão de segurança, por que não confiar? Seria o equivalente a confiar na minha nota, ou deveria ser o equivalente a confiar na nota. E aí você se coloca numa situação que fica desprevenido em relação ao papel moeda, confia cegamente ali no cartão e quando está numa situação de pagamento, que sempre é público, o pagamento privado eu acho que é a coisa mais rara que existe, verdade, né? E ele pode ser adiado, ali não é público, a maquininha vem e fala, operação não aceita, operação cancelada, operadora negou o pagamento. São mensagens de negativa daquela compra. Mas a negativa não vem com a justificativa. É só uma frase curta, né? É uma frase curta. A operação não aceita. Operação não completada, operação não aceita, operação negada, e assim sucessivamente.
Qual o constrangimento? O constrangimento é o seguinte, como não existe uma justificativa, a pessoa que está te cobrando, ela não sabe se aquela operação está sendo negada porque a operadora está com algum problema ou se você está tentando ali apresentar um cartão de crédito falso, Sim. um cartão de crédito bloqueado, um cartão de crédito roubado. Então gera de imediato a suspeita sobre o portador daquele cartão, porque alguma coisa tem errada e se pode pensar, bom, se está errado, a operadora está certa, porque a operadora é o Bradesco, é o Itaú, né? São Não erra, gigantes, né? Eles não erram Não nunca, erram nunca, e né? nós somos sempre os errados. Então isso existe, isso acontece e gera, além de um dano material, um constrangimento enorme para o consumidor. Eu penso até, Glauco, que esse constrangimento é até para quem está atendendo, né? De repente você está no supermercado, passou lá todos os itens que você comprou, né? Encheu lá 2, 3 carrinhos, uma compra do mês todo, né? Aí na hora de pagar dá esse problema. É ruim para você, constrangedor, tem gente esperando para passar os produtos. É ruim para quem está trabalhando, né? Agora, como resolver isso aí? Luiz, essa resolução já é mais difícil. Essa se resolve quase que fatalmente na justiça, através da ação própria, que é uma ação de danos morais e danos materiais a casos experimentados. Trata-se de uma prática abusiva no sentido de que falta transparência para essa negativa. O que a operadora deveria fazer de imediato seria entrar em contato ou disponibilizar um canal de contato para o consumidor, a fim de que ele resolva de imediato se acaso aquilo realmente seja um problema de segurança. Porque nós estamos aqui partindo da premissa de que ele tem o crédito. Sim, e que está tudo regular. Então, se ela nega por um problema de sistema ou ela nega por uma questão de segurança. Tá? Agora, se ela nega, ela não pode desaparecer. Eu vou te contar um caso concreto. Tá? Eu estava viajando e fui ao circo à noite com a minha filha. E quando nós retornamos, quando nós terminamos, o lugar onde estava acontecendo esse espetáculo circense lá era um pouco afastado da cidade. E aí não tinha táxi, estava muito difícil conseguir táxi, aplicativo, o que seja. Sim. E nós decidimos que iríamos descer até o metrô. Andamos quase 1,5 km. Entrei no metrô, já não tinha como ter acesso à cidade mais. Quando nós entramos no metrô, que eu encostei o cartão, deu negado. Então você imagina a minha situação. Eu estava em um país estrangeiro, uma língua que eu não domino, sem o dinheiro físico, quase de madrugada e sem uma possibilidade de retornar para casa. É uma situação muito difícil. Olha o grau de risco que expõe um consumidor. Você estivesse sozinho, era outra situação. Mas você estava com a sua filha. Estava com a minha filha. Quer dizer, a responsabilidade muito maior. Então a gente não entra em desespero, porque a gente já tem cabelos brancos e tal. Sim. Agora, poderia sim, tranquilamente, entrar em desespero naquele momento. Eu me dirigi até a central lá do metrô, eu expliquei tudo. Eles permitiram que eu passasse na roleta. Eu também não ia pular a roleta, que eu não. Claro. Eu sou contra, né? Mesmo na situação extrema. Mas pedi, o rapaz falou: não, você passa, depois você compra e passa 2 vezes e resolve o seu problema. Eu falei, perfeitamente. Mas assim, gera uma insegurança naquele momento, é um drama, é um medo que consome o ser humano, que ele tem que ser resolvido através de uma ação sim. E quando os usuários, os consumidores de cartão, passarem por essa situação, não deixem isso de lado, porque nós somos naturalmente muito comodistas, não por preguiça, mas é por excesso de trabalho. A gente já sabe que tem tanta coisa para fazer e às vezes a gente não toma esse tipo de atitude cívica, que formaria um consumidor mais consciente e que a operadora, quando fosse negar, que ela pelo menos entrasse em contato conosco. Porque ainda tem um outro detalhe, Luiz. Você vai tentar ligar para uma operadora, quando isso acontece, olha, internacional é impossível. Você tem que entrar com a ligação a cobrar, é um drama que o telefone você não encontra e tal. E se for nacional, ele cai numa central, que é uma central robótica, que ele fala atendimento para não sei o quê, aí ele vai listando tudo. Você fala atendente, quero falar com atendente. A gente não consegue chegar onde tem que chegar. É impossível você alcançar a tal da central de segurança aonde esse problema seria resolvido. Até mesmo porque você precisa disso imediato. Tem que ser mais rápido, né?
Se você dispõe de mais um pouco de tempo, claro, você vai participando ali, né, respondendo ali as questões ali do atendimento eletrônico, chegando a um determinado momento onde você precisa. Mas a hora ali urge, né? É preciso resolver a situação naquele momento. E realmente é complicado. E o que o Glauco disse é o seguinte: passou por uma situação dessa, acione, né? Tome essa medida. Vai ser importante para outros consumidores e para a empresa entender que a gente não está aqui para aceitar situações assim, né? São os nossos direitos. Não temos os deveres? Temos também os direitos, né, Glauco? E eles também, né? Eles, como fornecedores, eles deveriam dar um atendimento a contento. Eu não digo nem que seja aplicado um dos códigos mais modernos do mundo, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Não precisaria. Agora, um pouquinho de respeito e uma disponibilidade de um atendente para esses casos muito graves de negativa, quando se tem o crédito, veja bem, a gente está partindo sempre da premissa de que o consumidor está certo, ele está todo regular. O erro é da operadora. Né? A gente está sempre partindo dessa premissa. E se está dentro deste parâmetro, nada mais justo que a ligação ocorrer, Luiz, inclusive ao contrário. Sim. Já foi assim. Antes do cartão de crédito ganhar essa dimensão toda, quando eram poucos cartões, eles ligavam imediatamente. Entravam em contato conosco e falavam assim: olha, tem uma compra, é o senhor mesmo? Sim, sou eu. Tudo bem, estou autorizando. Era assim, isso não existe mais. Sabe? Aí o lucro, né, passou por cima dos direitos. E quando isso acontece, nós temos que reagir. Isso aí. Glauco Macedo, muito obrigado pela presença conosco aqui nessa sexta-feira, trazendo aí todas essas orientações. Só rapidinho, a gente percebe na questão dos combustíveis em Manhuaçu que a concorrência faz baixar o preço, né? Apesar do aumento dos últimos dias determinado, oficial, a gente percebe que há uma concorrência que faz o preço baixar. Sim, Luiz, essa questão dos combustíveis aqui, de fato, nós estamos tendo aí, né, um bom retorno. A gente tem visto que a gente está bem elencado no estado de Minas Gerais, no estado do Espírito Santo. Alguns postos que eram considerados postos com quase R$ 1,50 abaixo, aqui já chegando no Espírito Santo, isso já não existe mais. Abaixo não, acima, né? Lá no Espírito Santo, abaixo de Manhuaçu. Sim. Era aqui perto de Martins Soares, existe um posto ali que, quando comparado a Manhuaçu, a gente via que lá ficava quase R$ 1 abaixo. Entendi. E Manhuaçu ficava sempre, né, naquela coisa, naquela posição feia de destaque. Hoje não. Hoje, além dos preços não estarem nivelados, a gente percebe uma concorrência no perímetro urbano, a gente ainda está conseguindo ter um preço dentro da média do estado. Não é para se comemorar tanto, mas é para se constatar que, de fato, isso está acontecendo e já é um bom indício, por que não? Isso aí. Obrigado, bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Ô Luiz, se Deus quiser, e sempre repetindo, né, que é um prazer para nós estar aqui, até porque sou seu fã há mais de 20 anos e também estou agora fã aí do João Pedro, da Naira, do nosso amigo Jorge, despedindo de todos e que tenham todos um excelente final de semana. Penso que você poderia preparar para a gente, já que nós falamos desse assunto aí, dessa questão de pagamentos, né? Algo sobre o Pix, né? Que é uma novidade que nós temos aí do ano passado para cá, né? Facilitando a vida das pessoas, mas existem também aí algumas modalidades de golpes, né? Sim. Então, e algumas alterações legislativas que aconteceram agora, no início de 2023. Deixa comigo. Pode ser para a semana que vem? Podemos sim, com o maior prazer. Então você que gosta do Pix, semana que vem a gente vai falar desse tema. 8h54, termina o Manhã do Ouvinte para o vídeo. Segue no rádio daqui a pouquinho, após o intervalo e até às 11h30 da manhã. Nós vamos passando esses momentos agradáveis aqui pela Rádio Manhuaçu. Obrigado a toda a equipe, até já. A rádio dos grandes sucessos. Rádio 710 AM.